Bom dia, presidente. Eu vendo as manifestações desse final de semana no Brasil, tanto a dos excluídos, como a manifestação contra o STF daqueles ligados ao governo Bolsonaro, eu resolvi trazer um relato histórico de coisas que eu vivi, vereador Adail. A Bíblia diz em Jeremias que eu quero trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E se a gente começa a entender a história do país, a gente começa a fazer previsões que nem sempre são as previsões que a televisão faz ou que as ruas fazem. Vereador Estélio, a nossa democracia, ela é uma democracia que ela não é muito fortalecida, né? O Brasil, Adriana, ele se tornou, ou teve sua primeira eleição democrática em 1945, onde foi eleito Dutra. Depois de Dutra, até Fernando Collor, com a nova república, somente 2 presidentes haviam sido eleitos democraticamente com o voto feminino, o voto popular, e terminado o mandato, que tinha sido Dutra e Juscelino Kubitschek. Quando chegou em 1989, a gente teve a redemocratização do país e a gente teve a primeira eleição direta pós-regime militar. E nessa eleição, vereador Estélio, a gente tinha Ulisses Guimarães, a gente tinha Leonel Brizola, a gente tinha Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tinha numa disputa nomes históricos da política nacional. E apareceu um governador nordestino que dizia-se caçador de marajás e que ninguém dava conta de que poderia ser eleito presidente do país, trouxe o discurso inovador. E no segundo turno, onde nós que estávamos, e eu me incluo nisso porque eu não nego nenhum voto que eu dei, eu sei todos os votos que eu dei desde 1985, meu primeiro voto em Maria Luísa Fontinelli. Eu no primeiro turno votei no Mário Covas em 89, no segundo turno eu votei no Lula. Fui para as ruas, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, brilha uma estrela. As ruas estavam lotadas. E a gente não acreditava que podia dar Fernando Collor. Rua lotada não é garantia de nada. Nesse país, eleição se ganha na prorrogação do segundo tempo. E o que aconteceu? Um Lula com imagem sindicalista. E que brasileiro é preconceituoso. Eu lembro de uma senhora que fazia trabalho de lavar roupa, uma lavadeira, na minha casa de muitos anos, eu conversando com ela para votar no Lula, ela disse, não vote em gente com cara de mais pobre do que eu, não. Essa visão, ela permanece até hoje em muitas pessoas humildes. Votaram no engomadinho do Fernando Collor. E nós que estávamos nas ruas, achando que ninguém tomava do Lula, porque as ruas estavam cheias, quem foi eleito foi o engomadinho do Fernando Collor, de tradicional família lagoana, de um estado que até hoje tem um dos piores DHs do país, e hoje ele é senador do país. Com 2 anos, Bruno, o que aconteceu, ele foi impedido. Ele foi impedido de trabalhar por conta, de ser presidente, por conta de um Fiat Elba. Porque nós vivemos no Brasil um parlamentarismo disfarçado. O parlamento do Brasil, ele bota para fora quem ele quiser. Só ele tem um motivo e ter gente insatisfeita lá dentro. Saiu Collor de Mello, entrou Itamar Franco. Estabilizou o país com uma moeda, foi o início do Plano Real. A gente tinha no estado do Ceará governando Ciro Gomes. E em 94... baseado num plano real, porque, Adriana, quem manda é comida na barriga e dinheiro no bolso. O trabalhador quer saber se ele tem como se sustentar. Tivemos a eleição em 98, fácil para o Fernando Henrique, eu votei no Lula.
fácil para o Fernando Henrique. Em 98, reeleição fácil para o Fernando Henrique, porque quem manda é economia em estado estável. Quem manda é o trabalhador tendo emprego, quem manda é barriga no bucho, é comida no bucho. Aí chega 2002, Lula já com uma estética reformada, um estereótipo diferente do operário, já de paletó, barba feita, cabelo penteado, com um candidato fraco do Fernando Henrique, que estava com a economia em queda, inflação subindo. Isso aí foi o mote principal para o Lula ser eleito presidente do país, realizando o sonho de uma geração, que era a minha, de um Brasil fora, ausente de corrupção, de um Brasil que tinha esperança em várias coisas que eu não vou citar aqui, que eu não tenho tempo. É um apanhado histórico grande. Então, o Lula foi eleito em segundo turno. Nunca, Ronivaldo, para o PT foi fácil. A esquerda ela tem que fazer essa análise crítica também. Nunca foi fácil. Lula governou. Vamos colocar os pontos positivos e negativos, como todo governo tem. Ele conseguiu estabilizar financeiramente a moeda, ele conseguiu fazer com que projetos sociais avançassem. Lula foi reeleito em 2006. Mas Estélio também não foi fácil. Lula foi eleito em segundo turno. Ele nunca fez a proeza que o Fernando Henrique fez de ser eleito 2 vezes em primeiro turno. Aí a gente vem com a Dilma, que foi uma feitura do Lula. Ele achou que eu posso agora ter o domínio de tudo, eu afasto do meu partido aqueles que eu não quero, que fazem oposição a mim, eu boto quem eu quero. O tiro saiu pela culatra. Infelizmente, ele pegou uma pessoa que não tinha o mínimo preparo para ser presidente do país, e dentro do próprio PT, tinha muito mais gente preparada do que a Dilma para ser presidente do país, e aí foi o grande erro político dele, na minha concepção, eu estou opinando. E veio o segundo mandato da Dilma, com o impedimento, que a gente sabe que o impedimento no país, ele ocorre da forma como quer, é pedalada fiscal, então joga isso aí como motivo e chama a galera todo dia para votar contra e bota para fora, que é o que ocorre nesse país. Mais um presidente impedido. Ou seja, de 100 e tantos anos de república, né, até o ano que a Dilma foi impedida, já tinha mais de 130 anos, 120 anos de república. Somente 4 presidentes tinham começado e finalizado o mandato. A Dilma foi a 5ª e no outro ela impedida. Que foi Dutra, Juscelino, Fernando Henrique, Lula e Dilma. 5 presidentes e mais de 100 anos de república, ou seja, mostram a instabilidade da democracia. E, com toda aquela questão da prisão do Lula, obviamente, veio a oportunidade, em 2018, do Bolsonaro ser eleito. O Bolsonaro foi eleito por pessoas insatisfeitas, e muitos, Ronivaldo, e você sabe disso, da classe média que elegeu Lula. O Bruno falou da eleição do senador Eduardo Girão, o vereador Carlos Mesquita também, uma eleição sui generis, porque as pessoas rejeitaram Eunício. Eu vi Maria Luísa ser eleita em 1985, com Paz de Andrade, às 10 horas da noite, dando entrevista na TV, como prefeito eleito da cidade de Fortaleza. No outro dia de manhã, estava a gente na porta do Paulo Sarazate, aguardando as urnas da Messejana, que a gente sabia que faria com que a Maria Luísa triunfasse, porque o PT, naquela época, tinha muita gente infiltrada na política da Messejana, e ela conseguiu virar de madrugada. Quem se lembra da eleição da Luiziane Lins aqui, que foi contra o PT, foi contra todo mundo, estava com 1%, subiu e foi eleita. Então, quem é capaz de prever o ano que vem no Brasil?
Não fique achando que a coisa vai nessa polarização, não. O Brasil pode aparecer uma terceira via, que eu não sei se é o candidato de muitos aqui, o Ciro Gomes, porque ele nunca passou de 12%, nas 3 vezes que ele foi candidato, foi 10,97%, 11,97% e 12,47%. Mas o Brasil é capaz de fazer uma outra via quando vocês menos imaginarem. Atentem para os números, 55% dos brasileiros estão caladinhos, aguardando alguém que possa fugir da polarização que existe hoje no país, porque nós estamos cansados. Quando puder uma parte, vereador Nivaldo. Com certeza, vereador Ronivaldo. Concluir, vereador. Eu vou finalizar aqui e quero ouvir você, que eu gosto muito. Então, a gente tem que fugir dessa polarização que só está gerando intrigas familiares, intrigas entre amigos. As pessoas estão ensandecidas, estão agressivas. E quando, na verdade, pode ser a troco de nada. Quando, na verdade, Estélio, isso pode dar em nada. Vão ficar os dois lados chupando o dedo e vai aparecer um que pode até hoje nunca ter aparecido, Adriana, e ser eleito, porque a população está cada vez mais cansada disso. E para finalizar, o que o presidente da República, que obviamente já faz sua campanha de reeleição desde que assumiu, tem que colocar em mente é o seguinte: coloque comida na barriga do trabalhador, diminua a inflação, diminua o preço do gás, diminua o preço da gasolina, diminua a quantidade de desempregados, porque, meu querido, não é com beleza e não é com rua cheia que ninguém vai ser reeleito, não. Aí eu volto a 2002. Quer prever o futuro? Conheça a história do seu país. Faça uma análise do que aconteceu e de como as coisas aconteceram na nossa política. Porque essa história de rua cheia, eu estava lá em 89 e vi o Lula perder para o Collor. E todo mundo sabe que eu não nego, não. Em 2018, meu voto foi um voto contrário ao PT e foi um voto ao Bolsonaro. E assim como eu estou insatisfeito com a atual situação do país, aguardo uma outra via. Isso eu assumo aqui de público. Não tenho até porque eu não tenho nem interesse. Isso aí pode te afetar politicamente, Ronivaldo. Para mim, eu fui eleito. Quem votou no Danilo que está falando aqui. Vereador Danilo, me concedendo a parte. Depois do vereador Ronivaldo, vereador Bruno. Eu fui eleito por gente da esquerda e gente da direita. Mas pessoas que conheciam o Danilo e que sabem que o Danilo fala aquilo que ele acha que é correto. Não estou aqui para fazer palanque, armar palanque para 2024, não. Eu estou aqui para fazer o mandato ao qual eu fui votado para exercer. E eu procuro e peço a Deus, na minha vida, somente uma coisa: lucidez, paixões que eu possa controlar. Concluir, vereador. E que eu sempre possa ser independente e falar a verdade, aquilo que eu acho.